Oi, pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do Frentes em Movimento. A gente está com o Andrew hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos das frentes parlamentares essa semana. Bom, eu acho que a gente pode começar falando do almoço da FPA. Para quem não sabe, eles estão há mais de 10 anos numa sede aqui no Lago Sul e eles mudaram, e esse almoço foi para celebrar essa nova casa, a nova instalação da frente, e também para discutir a medida provisória 1303. Eu acho que seria interessante o Andrew, com um parecer técnico, explicar um pouquinho para vocês do que se trata a medida e a gente conversar um pouco sobre como foi o almoço. Oi, Keren, tudo bem? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, a MP 1303 é uma que está em grande alta, né? A gente começou a falar dela na questão do IOF, e ela se expandiu para uma questão das aplicações financeiras como um todo. Isso está causando um furdúncio muito grande, tanto no mercado financeiro como nos setores produtivos. No agro, onde foi a discussão de ontem, principalmente porque existe uma grande preocupação com as LCAs, né? Então, o rechaçamento pelo setor produtivo dessa MP é muito visível. Todos os setores têm se mobilizado pela rejeição total, né, da emenda. Não está sendo possível, do ponto de vista econômico, para nenhum setor considerar algum tipo de acordo. E isso a gente sabe, a gente que trabalha com frentes e trabalha com congressos, é sempre muito difícil a gente pensar num momento em onde você não consegue encontrar convergência. E é isso que está acontecendo no caso dessa MP. E como você disse, ontem esse assunto foi sediado na nova casa da FPA, né, como você colocou, um novo início para a FPA, e com a presença do Lira e do Hugo Mota, o que sinaliza de repente uma convergência principalmente ali do Centrão e do presidente da casa para uma posição realmente de, olha, talvez esse não seja o caminho. Tentar sinalizar para o governo de tentar encontrar outra forma de conseguir cumprir as metas fiscais. A gente meio que passou por um episódio muito parecido com isso anteriormente, em que as frentes solicitaram, através de um manifesto, que o presidente, na época, o Arthur Lira, rejeitasse totalmente uma medida provisória vinda do governo. E eu acho até interessante a gente falar sobre isso, porque mostra muito a tese que a gente sempre defende de empoderamento do Congresso aqui dentro, né? Não é o simples fato de derrubar uma medida, mas o fato de estar rejeitando algo que vem do governo. Isso mostra uma certa ruptura no relacionamento entre legislativo e executivo, querendo ou não, né? Naquele caso até mais emblemático, que foi uma devolução, né? A MP, agora no Fim do mundo? MP do fim do mundo, não chegou nem a ser votada, ela não chegou nem a ir para o voto. Então ela foi devolvida, foi realmente uma catarse, né? E ela foi devolvida de imediato, assim, para o governo pensar numa outra alternativa de fato. Nesse caso aqui, a gente está prevendo que pode haver a questão do voto. Podemos ir para o plenário e ver se essa medida realmente vai prosperar, porque ela caduca, se não me engano, nas próximas 2 semanas. Então, realmente a gente está vivendo um cenário muito turbulento, né? Que a gente o governo, ao mesmo tempo que está tentando encontrar os caminhos para garantir as metas fiscais do ano que vem, continua reticente na questão dos cortes de gastos, porque ano que vem é um ano eleitoral. Então, mas do ponto de vista prático, a gente tem que pensar, olha, não há outro caminho. Se a gente for pensar em política de Estado, e num Estado que precisa ser mais enxuto, que eu acho que isso é consenso, e se esse Estado precisa ser mais enxuto, o governo vai ter que fazer essa discussão, seja este governo ou o próximo. Empurrar isso com a barriga para o ano que vem, sabendo que é um ano eleitoral e a gente conhece como funciona a dinâmica do ano eleitoral, mas que continuar nessa sana arrecadatória não vai ser a solução. Essa sana, não só arrecadatória, mas tributária, ainda que por um primeiro momento. Porque isso pode eventualmente ser mudado lá na frente.
Muitas entidades veem o Ministério da Fazenda como o monstro da situação, né? Sempre esperando o pior vindo deles. E eu concordo com tudo que você disse a respeito do relacionamento e principalmente do fato de que a gente está correndo contra o tempo, querendo ou não. Eu tenho essa impressão também que o governo está muito preocupado com a questão arrecadatória e, querendo ou não, negligencia um pouco pilares muito importantes para a gente manter as instituições funcionando, né? Que é justamente o relacionamento com os demais poderes e setores que, querendo ou não, levam a economia nas costas, né? E entrando já nesse assunto, a gente teve hoje a reunião almoço da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço para falar sobre o Simples Nacional. E a gente teve, uma grande quantidade de parlamentares, todos convergindo em ideias e também citando, querendo ou não, todas essas questões que estão vindo do governo e que falta muita comunicação, falta diálogo, eles não têm abertura para, ao menos, negociar, foi como você disse, né? Alguns parlamentares fizeram inclusive algumas falas, não vou dizer duras, mas muito firmes, sobre a questão do Simples, né? Porque era um regime que estava sendo bastante prejudicado ali pela reforma tributária, da forma como estava. E agora, nesse texto do PLP 108, algumas emendas e alguns outros projetos que vêm acompanhando tentam dar um novo fôlego para o Simples, né? O Simples, a gente tem que entender que é muito comum pensar nele como uma isenção fiscal ou como uma renúncia fiscal, mas, na verdade, o Simples ele é um regime diferenciado que foi feito para o estímulo da pequena economia, que é a grande parte da economia do Brasil. Se a gente pensar que mais de 90% das empresas estão cadastradas no Simples Nacional, mais 70% dos empregos são do comércio, são de micro e pequenos negócios. Então, esse é o tipo... a partir do momento que você institui um regime como Simples, você visa tirar do micro e pequeno empresário aquela carga contábil, aquele serviço contábil que é tão oneroso para todas as empresas. Ainda mais no Brasil, que apesar de uma reforma tributária ainda vive. A gente tem que entender, isso é muito importante porque nem todo mundo tem falado isso. Depois da reforma tributária, a gente começou, muitas pessoas, principalmente no poder, começaram a desenhar um cenário de nós estamos caminhando para um sistema tributário mais simplificado. Caminhando não significa que estamos lá. Nós podemos caminhar sim, e a reforma vai simplificar muitas coisas. E eu não estou aqui discutindo tamanho de alíquota, tá? Mas eu estou colocando na questão do cálculo. O cálculo realmente vai ficar mais simples, mas até a gente chegar lá, até o fim dessa transição... É uma caminhada longa, É uma caminhada muito longa. Então, o Brasil tem ainda um regime tributário muito complexo. E preservar o Simples é preservar aqueles que têm menos capacidade de calcular os impostos para eles se dedicarem efetivamente ao seu ofício, ao seu negócio, ao seu comércio. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa, pensando setorialmente, especialmente no âmbito da Frente de Comércio e Serviços, porque é isso que vai trazer um pouco mais da tão sonhada segurança jurídica que a gente sempre bate aqui e fala tanto no nosso trabalho. Com certeza. É interessante que, querendo ou não, os assuntos que a gente trata sempre se intercalam e conversam entre si. Porque justamente a questão da insegurança desses micro e pequenas empresas essa semana a gente teve um diálogo dentro do Congresso para tratar sobre essas relações de trabalho de microempreendedores e o quanto tem sido difícil lidar com essa forma crescente do MEI no comércio brasileiro, né? A gente tem visto essa discussão em diversos âmbitos. Um deles é a comissão especial para regulamentar o trabalho por aplicativo. Uhum. E é uma das discussões principais, porque eles vinculam muito o MEI a um trabalho 100% autônomo. E aí
entram várias discussões sobre o quanto isso significa uma relação de trabalho no que a gente já conhece, que vem da CLT, que já é muito velha, inclusive, né? Mas, enfim, a gente poderia passar horas aqui conversando sobre todos esses assuntos, mas eu acho que a gente conseguiu passar pelo mais importante essa semana. Tem mais alguma coisa para falar? Não, é só colocando sobre isso. Essa questão da forma de trabalho, isso vai ser uma discussão que vai perdurar ainda por um bom tempo, porque o Brasil, eu sempre costumo usar a seguinte frase: o Brasil não é capitalista, não é comunista, o Brasil é um país muito corporativista. E é mesmo. E nesse sentido, o corporativismo que eu digo é de defender, muitas vezes ele preserva e conserva algumas coisas que o fato da gente não conseguir, por exemplo, ter uma relação de trabalho mais flexível, será que isso está atrasando a gente? Ou será que é isso que garante que a gente tenha um ambiente de trabalho mais próximo? A gente tem que tentar encontrar uma forma de responder essas perguntas. O mundo mudou, o trabalho mudou, o trabalho não é necessariamente mais feito dentro de um escritório, não é mais feito necessariamente com papel e caneta. Na verdade, ele não é mais assim. Então, a gente precisa também ver como esse trabalho está sendo regulado. O Brasil vai ter desafios muito interessantes nesses próximos anos acerca da regulamentação do trabalho. A CLT, como você falou, ela já é passado, ela está defasada. Ela não serve, talvez, da melhor forma ao novo modelo de trabalho que o mundo está implementando. A gente vai regular uma nova forma ou vai deixar como está e ver o que vai acontecer? Isso que eu ia te perguntar, você vê no futuro próximo ou talvez distante uma reforma trabalhista? Olha, aquela reforma trabalhista que a gente fez foi, apesar de muito importante, foi tímida. E depois disso, a gente, apesar de ver uma diminuição nas judicializações, a gente está começando a ver um novo aumento de novo. Elas caíram, essa curva desceu, e agora a gente está vendo uma nova curva subindo gradativamente. A gente tem que tomar cuidado, e acho que esse é um papel fundamental que as frentes têm para fazer uma discussão do que é prático para a vida do trabalhador. Acho que o deputado, inclusive, Augusto Coutinho, esteve aqui outro dia e ele fez um comentário muito interessante. Ele falou assim, olha, a gente vê às vezes que ele que está na comissão lá das plataformas digitais, ele colocando assim, a gente vê muitos sindicatos fazendo uma espécie de ataque, entre aspas, às plataformas, mas você vai perguntar para o trabalhador, ele gosta da plataforma. Ele não quer sair, até porque não é obrigado, exatamente. Né? Então, assim, essa dinâmica a gente vai ter que saber como construir, vai ser desafiador. Eu espero que o Brasil comece a caminhar para um sistema de flexibilização de trabalho, porque eu acho que, principalmente por causa do modelo, home office, todas essas questões, eu acho que é necessário, é preponderante para que esse modelo dê certo e se perpetue, porque eu acho que em grande medida ele funciona. Então, se ele funciona, vamos encontrar maneiras de fazer com que ele funcione cada vez melhor. Porque se a gente continuar mantendo CLT ou dificuldades para questão de pagamento de hora extra, hora noturna, todas essas coisas que vêm juntos, a gente vai começar, de repente, a matar iniciativas que poderiam mudar o cenário do mercado de trabalho no Brasil. Então, eu acho que isso vai ser um grande desafio aí agora para os próximos 4 anos do Brasil. Mesmo que eles, assim, empurrem com a barriga por muito tempo, acho que vai chegar um momento que vai ser extremamente necessário, eles não vão conseguir fugir disso, né? Exatamente. Mas a gente vai acompanhando o passo e eu queria agradecer a todos que assistiram até agora e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.